Desde a época do regime militar que o Brasil não vive um momento tão propício, um timing tão perfeito para expor lá fora, principalmente nos Estados Unidos, o que a esquerda brasileira defende e representa. E por que eu digo isso? Porque é neste momento, pela primeira vez em muito tempo, que republicanos e democratas estão unidos em torno de um propósito, que seja proteger e apoiar o Estado de Israel. E o governo brasileiro faz justamente o contrário. A rachadura está escancarada. É hora de bater e aproveitar esta janela de oportunidade. Temos agora uma comitiva da direita conservadora por lá, em Washington, capital dos Estados Unidos, levando dossiês completos para serem mostrados para políticos, para instituições, para jornalistas. E isso, pessoal, vai fazer a diferença. Vocês podem ter certeza disso, porque quem não caiu na real ainda, a gente vive num mundo globalizado, e que a opinião pública de fora, estrangeira, internacional, faz toda a diferença por aqui, tá na hora de acordar para a vida, né? Esse é o nosso tema principal de hoje. Foi uma notícia que me deixou muito feliz, tá, pessoal? E muito otimista também. Mas antes, vamos conversar sobre um tema não muito agradável, tá? Quem é aqui do Rio de Janeiro, principalmente, já conhece o Eduardo Paes, né? Ele já foi prefeito daqui em 2 oportunidades. Agora, pela terceira vez, Deus sabe como, Deus vai entender o eleitor carioca que vota ainda no Eduardo Paes. Por mais que o Crivella não fosse grandes coisas, era menos pior. Mas, enfim, ele venceu as eleições. E, desde então, tem sido o que sempre foi, um tiranete sem vergonha, apoiador do PT, né? Fez campanha para o Lula no ano passado. A gente se lembra das medidas que ele tomou na época da crise sanitária. Ele que ia pra show de pagode, né? Ele ia pra barzinho, ficava tocando pandeiro, tomando a cervejinha dele, enquanto todo mundo tava trancado em casa. Foi pra show do Diogo Nogueira, camarote ali, sozinho, parecia um maluco com um copo de uísque na mão, dançando e cantando. Ele pode tudo, galera. A gente aqui não pode, né? Hoje, teve manifestação aqui no Rio de Janeiro. E abrindo um parênteses aqui, tá, pessoal? Por que eu não apoiei a manifestação? Porque eu não acho que seja o momento do povo se arriscar. Aí eu sabia que a adesão não seria alta, e que a esquerda usaria isso contra nós. Vamos dizer que o Jair Bolsonaro está perdendo apoio. Então, não era o momento, tá? Mas, enfim, fizeram as manifestações. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, em várias outras capitais, várias outras cidades aí do Brasil. Aqui, como previsto, não foi muita gente, mas mesmo assim o Eduardo Paes mandou a guarda municipal para açoitar os manifestantes. É isso aí, gente. Isso é o retrato do Rio de Janeiro. No último final de semana, eu moro no bairro do Leme, que já foi, até relativamente pouco tempo atrás, um bairro muito tranquilo, muito seguro, daqueles em que a criança ainda pode ir ao clube sozinha, sem estar desacompanhada, pegar um ônibus, ir até a padaria, ir até o supermercado, a mulher andar tranquila na rua, altas horas da noite. Né? Minha irmã, quando era jovem, voltava das festas e andava pelo bairro tranquilamente, sozinha, sem nenhum tipo de preocupação. Isso acabou, não existe mais. Né? E no último final de semana teve UFC. É isso mesmo, UFC na praia. UFC falso, né? Não verdadeiro. Juntou dezenas, talvez mais de uma centena de jovens, né? Que vêm das comunidades para cá para fazer luta a céu aberto na praia. Arrastando o tempo inteiro o Eduardo Paes, mandando a Guarda Municipal perturbar a gente que está se manifestando com as cores do Brasil. Essa aí é a prioridade do prefeito Dudu Paes. Ele que perdeu a paciência com fãs da Taylor Swift, né? Aquela cantora americana que vai fazer show aqui. As pessoas estavam de maneira bem humorada, pedindo ingresso para ele. Ele vai lá e dá uma resposta atravessada. Acabou o ingresso, não tem mais ingresso não. Né? Para essas pessoas, ele não tem paciência. Para as pessoas que estão se manifestando pacificamente, ele não tem paciência. Agora, para bandido que vem para a praia fazer arruaça, aí, meu camarada, Eduardo Paes tem toda a paciência do mundo. Né? Com essas pessoas, a Guarda Municipal fica só olhando no telefone, faz nada. Passa o dia inteiro com o telefone na mão, assim, ó. Senhorinha com a camisa do Brasil, tiozão com a bandeira, vamos lá agora. É assim que funciona. Esse é o Rio de Janeiro. Né? Vou fazer o quê? Né? Eu posso fazer ano que vem, ajudar o Alexandre Ramagem a se eleger. Detalhe aqui, rumores de que o candidato a vice do Eduardo Paes vai ser o Marcelo Freixo. Tá?
Vamos lá, pessoal. Chegamos aqui ao nosso tema principal de hoje, a comitiva brasileira de parlamentares conservadores que está nesse momento nos Estados Unidos. Eu sei que muita gente vai ficar reclamando, não vai adiantar nada, estão viajando com o dinheiro do povo, era para estar aqui no Brasil fazendo isso, fazendo aquilo. Gente, a pessoa, como eu disse aqui, que não acordou ainda, né, para a importância da opinião pública internacional, no contexto interno aqui do Brasil, não dá, gente, para, sabe... Eu fazia vídeo na época da eleição americana de 2020, as pessoas, por que você está falando sobre os Estados Unidos? Porque você não, tem que falar aqui sobre o Brasil não se interessa por isso, não se interessava de bobo. Porque muita coisa que aconteceu aqui não teria acontecido se o Donald Trump tivesse sido reeleito. Não vou nem dizer vencido as eleições, tivesse sido reeleito. E será que até agora tem gente que não enxerga isso? Porque existe a diferença entre globalização e globalismo, né, pessoal? Em alguns momentos existe uma interseção ali, mas são coisas diferentes. A globalização é inevitável, né? Você poder transferir teu dinheiro para outro país, né? Um desastre econômico num país asiático influenciar a economia aqui brasileira, porque está tudo interligado, é tudo interdependente. Um conflito no Oriente Médio aumenta o preço do barril de combustível no mundo inteiro. Isso é a globalização. Então, se o que acontece no Brasil influencia a realidade de outros países, é claro que esses outros países, essas partes, estão envolvidas também e têm interesse no que acontece no Brasil, tá? E é o seguinte, qual foi a última vez que vocês tiveram notícia de republicanos, à direita, e democratas, à esquerda, americanos, estarem juntos em torno do mesmo propósito? Porque nós temos hoje um governo de extrema esquerda nos Estados Unidos. O Joe Biden, ele não é de extrema esquerda, porque ele não faz isso na economia, não faz aquilo. Tudo tem limite, né? A gente está falando de costumes. E nos costumes, ele é de extrema esquerda. Né? E mesmo assim, ele está apoiando incondicionalmente Israel. Tanto os democratas quanto os republicanos. É a primeira vez desde que eu me entendo por gente que eu vejo isso acontecer. Não é nem questão de eu dizer assim, não lembro qual foi a última vez. Eu não lembro de nenhuma vez que isso tivesse acontecido. Enquanto isso acontece por lá, o Brasil adota uma postura oposta a isso. Adota escolhe defender o outro lado. As feridas brasileiras nunca estiveram tão abertas. Nós temos o chanceler alemão, o Olaf Scholz, criticando o Brasil. Ele que é de esquerda raiz. A gente tem o próprio, vejam só que loucura, né? O Macron, Emmanuel Macron, criticando o Brasil. Ele que não pode falar o que pensa, porque ele depende do voto árabe para se reeleger, né, pessoal? Acontece isso, tem isso lá na França. Sem o voto do árabe, ninguém é eleito, a não ser que tenha uma popularidade absoluta e possa se dar o luxo de abrir mão do voto islâmico. Caso contrário, não dá. Então o Macron tem que dar uma segurada ali, né? Tem eleição em breve, mas ele está ao lado de Israel. Então todos os players internacionais que apoiaram Lula, pelo menos aqueles do Ocidente que apoiaram o Lula em tempos recentes, acordaram para a realidade ou então, né, perceberam que o Jair Bolsonaro não era tão ruim quanto eles pensavam, né? Obviamente a gente está falando de ideologia. Então, nesse momento, é que realmente o parlamentar brasileiro tinha que ir aos Estados Unidos, aproveitar esse momento de união dos dois lados políticos de lá, os dois principais espectros políticos, os dois partidos, republicanos e democratas, e mostrar o que está acontecendo. O que eles estão mostrando? Dossiês sobre os abusos do STF, principalmente no tocante à liberdade de expressão. E isso, pessoal, isso pega, tá? Isso pega bastante por lá. Estão mostrando também essa questão. Lógico que estão mostrando isso, porque o STF e o desgoverno andam de mãos dadas. E a gente não está vendo nenhuma manifestação do STF em relação ao conflito em Israel. Se fosse o Bolsonaro fazendo isso, pelo amor de Deus, 48 horas, 48 horas, 48 horas. O Lula fala tudo isso, um monte de insanidade e loucura, e o STF está calado, não faz nada. Então, enquanto nos Estados Unidos nós temos os dois lados no mesmo pacote, aqui a gente tem o governo, o desgoverno e o STF também no mesmo pacote. Já estavam, continuam. Temos os dois principais espectros políticos dos Estados Unidos em um lado virtualmente completamente oposto ao que estão STF e desgoverno.
não tem momento melhor, tá, pessoal? Então, os contatos são com políticos, os contatos são com instituições, os contatos são com jornalistas, e vejam só, jornalistas de direita e muitos também de esquerda, aquela esquerda disfarçada. Tá? E a percepção geral, a informação que eu recebi é de espanto, assim, um espanto quase que imensurável com a postura do Lula. As pessoas não estão acreditando no que estão vendo ele fazer. Dos dois lados, da direita e da esquerda. Se diante de tudo que eu trouxe para vocês recentemente, né, a única coisa que falta para a gente ter um impeachment do Lula é a concretização, pelo menos a comprovação do crime de responsabilidade, porque ele não tem apoio nas ruas e não tem apoio no Congresso, o fato da comunidade internacional estar contra ele pesa demais nisso aí. E pode ser a gota d'água para o desgoverno cair. Escândalos não faltam. O que falta agora é a concretização do ato. E se essa pressão de fora vier, aumenta a pressão interna para que isso seja apurado. Porque eu tenho certeza que crimes de responsabilidade já foram cometidos. É isso. Tá? Pressão total, galera. Pressão total. Impeachment do ladrão. E quando chegar a hora certa, a gente fala a respeito do impeachment do outro, tá junto com ele também. Um forte abraço e a gente se vê por aí.